Olá pessoal, de volta com os vídeos, dei uma parada, mas retornando agora com a força que vem de Deus, porque não é fácil ficar gravando vídeos, mas enfim, né? Estamos aqui de volta, porque logo em breve vou ter mais uma pessoa para estar gravando comigo, em nome de Jesus. E nós temos que proclamar o Evangelho, né? Proclamar o Ídio de Jesus, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo, e mais do que nunca nós temos que levar a mensagem da cruz, porque tem muitas almas sedentas por uma palavra, tem muitas almas que nós temos que ir de encontro a elas. Nem sempre as pessoas vão de encontro a Jesus, mas cabe a nós levarmos Jesus para elas. Quero deixar a palavra que se encontra em Juízes capítulo 1, do versículo 1 ao 7, tá bom? Vamos lá. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua que cair por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortados polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Quem era Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque reinava em Canaã. Só que o sistema de governo dele era tirano. Ele não governava em favor das pessoas. Ele governava sobre pessoas. Adoni-Bezeque, ele invadia as nações, aprisionava os reis, cortavam-lhes os polegares de suas mãos e dos pés e de seus pés, porque assim ele fazia com que aqueles reis eles perdessem a firmeza do corpo. Eles não podiam manusear suas espadas. Então, ele usava aquelas pessoas em benefício próprio. E mais do que usar aquelas pessoas, aqueles reis em benefício próprio, ele subjugava aquelas pessoas, né? Ele tinha prazer de fazer aquilo. Então, ele era cruel. Ele não tinha aquele espírito paternal, né, que Deus tem, né, e que Deus dá pra gente. Então, toda pessoa que governa nesse sentido, com esse mesmo espírito de Adoni-Bezeque, não está com espírito paternal, não tem um espírito paternal. Então, quando Deus levanta alguém, quando Deus resplandece a glória dele na vida de alguém, seja em qual área for, seja ministério, seja na política, seja no seu local de trabalho, você subir de cargo, sabe, ser promovido, Deus não está fazendo isso, promovendo você para você pisar nas pessoas, para você subjugar pessoas, para você ser chefe, ser dono de pessoas, mas para você falar por elas, sim, para que você seja bênção na vida delas, seja canal de bênção na vida delas, seja na empresa que você trabalha. Você não é dono das pessoas, mas você tem que. Você foi chamado, foi levantado, teve um lugar de destaque. Não foi para você se beneficiar às custas dos outros, mas foi para que você colaborasse como um todo. Amém?
Então, o que Judá fez? Judá e Simeão, eles foram como... Judá significa adorador, adoração. Simeão, quando Lia teve Simeão, ela disse, Deus me ouviu. Simeão quer dizer intercessor, intercessão. Então, quando os proclamadores Judá e Simeão subiram para aquela terra, Deus as entregou em suas mãos. Amém? Deus as entregou em suas mãos. Então, quando Deus olha para o exército dele, que ele escolheu, que ele levantou na terra, como verdadeiros adoradores dele, genuinamente verdadeiros adoradores, há um mover no mundo espiritual para mudar situações e circunstâncias. E foi isso que aconteceu com Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque caiu por terra. O poder dele caiu por terra. E tudo que ele fez com aqueles reis, a forma como ele governava, aquela forma tirana, aquele sistema tirano dele, voltou contra ele mesmo. Porque foi assim que Deus fez com ele. Exatamente, o próprio Deus. Não é a vontade absoluta de Deus que nós colhemos frutos amargos. Claro que não. Mas Deus respeita o livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio. E assim ele teve o livre-arbítrio. Ele escolheu a forma como ele queria governar. Então, Adoni-Bezeque, Adoni significa Senhor. Ele foi Senhor na massificação. Ele queria massacrar aquele povo. E nos dias de hoje não é diferente, gente. Nos dias de hoje, quantas pessoas querem massacrar umas às outras, não pode estar num patamar mais alto que já querem massacrar, sem querer generalizar. Então, quando Deus levanta, quando é Deus que levanta, toma cuidado para que isso não venha subir a cabeça. E você, ao invés de governar em favor de pessoas, ao invés de apoiar pessoas, ser boca delas, para que os direitos dela venham a ser favorecidos, né? Quando Deus te levanta no seu ministério, não é para você pisar no seu irmão, não é para você ficar querendo ser a bola da vez, não, é para você somar, é para você formar gerações, é para você ter um espírito paternal como Deus. Deus é espírito paternal e é isso que Ele quer e espera de nós. Não é para nós subirmos em cima de pessoas e governar sobre pessoas, não. Deus espera de nós um espírito paternal. Então, quando nós abrimos a nossa boca como o exército de Cristo na terra, exatamente isso que vai acontecer. Esses dias nós estamos passando por coisas terríveis. Nós já estamos vivendo a era apocalíptica. Estamos vivendo princípios de dores. E se nós, como filhos de Deus, não abrimos a nossa boca como boca profética nessa nação, para essa nação, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando Deus queria destruir aquele povo todo que ficava murmurando, os profetas levantavam como autoridade que Deus havia os chamado, como boca profética, intercedendo e pedindo por aquele povo, para Deus ter misericórdia daquele povo, e Deus ia e não destruía aquele povo. Não é diferente nos dias de hoje. Nós temos, como exército do Senhor nessa terra, nós temos que proclamar, sermos adoradores, sermos intercessores, como Judá, como Simeão, que Deus entregou aquela terra de Canaã em suas mãos. Nós temos que interceder pela nossa nação. Nós temos sim que interceder pela nossa nação e não deixar que impere esse espírito de Adoni-Bezeque em nossa nação, esse espírito tirano, esse espírito de comunismo que quer infiltrar em nosso país. Não, é o espírito que quer colocar o povo debaixo dos pés deles, dos comunistas. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que ser boca profética nessa terra. Temos que ser boca profética em nosso país. É isso que Deus espera dos verdadeiros adoradores, né? Dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É isso. Não é só dentro da igreja com a mão no peito, com cara de paisagem, não.
Deus quer pessoas guerreiras, valentes nele, porque quando Deus vê isso dentro de você, Ele vai ver que você se colocou na brecha e é você que Deus vai usar. Então nós temos que dar lugar para Deus agir em nossa vida e não governar sobre pessoas. Não querer pisar e massacrar e cortar aquilo que Deus tem nas vidas, nas almas. Não cortar o direito das pessoas de frutificar, de gerar os próximos espírito de paternidade, que não pare em nós, que não sejamos egocêntricos de querer dominar sobre pessoas, mas que tenhamos um coração gerador, sabe? Um coração que não vai querer segurar para nós, reter para nós. Então nós não podemos agir como Adoni-Bezeque. Nós não podemos deixar que esse espírito de Adoni-Bezeque entre em nosso país, e não só em relação à política, mas nós sabemos que Adoni-Bezeque muitas vezes se manifesta dentro da nossa casa, nos lares, nas empresas onde trabalhamos, os ditadores que acham que porque pode tratar os funcionários maus porque estão acima deles. Não, Deus não te chamou para humilhar ninguém, para subjugar ninguém. Amém? Nas escolas, Deus não chamou vocês professores, educadores, para subjugar os seus alunos. Não, Deus chamou você para ensiná-los, para fazer eles crescerem, para fazerem eles crescerem e serem formadores de opiniões. Deus não chamou você no ministério para você pisar na liderança do seu irmão do lado, mas para você respeitá-lo e somar junto. Então, em todas as áreas, não é só na política, em todas as áreas, Deus espera de nós que tenhamos um espírito paternal. E vamos orar pela nossa nação para que esse espírito de Adoni-Bezeque venha cair por terra. Não podemos aceitar jamais esse espírito que domina as pessoas, esse espírito que suga a mente humana, que subjugam pessoas. Isso nós não podemos deixar. Esse espírito controlador, espíritos controladores caiam por terra, em nome de Jesus. Que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, que os verdadeiros adoradores se colocam na brecha e que não ficamos de braços cruzados em nossos lares, reclamando, praguejando das leis que têm impedido nos dias de hoje que as nossas igrejas funcionem como antes, né? Nós estamos vivendo o que querem impor é que a igreja, que calem a igreja, é isso que querem. Implantar um sistema para calar o povo de Deus. São esses adoradores, são nós que somos chamados adoradores do Senhor, intercessores, que no mundo espiritual vamos em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, porque não temos nada se do alto não vier. Somos nós, como boca profética, que vamos destronar no mundo espiritual, destronar todos esses que se dizem, todos esses que estão tentando dominar a nação, todos os perseguidores do governo federal. Isso vai cair por terra em nome de Jesus. Adoni-Bezeque, o espírito de Adoni-Bezeque é amputar a identidade das pessoas. Então, que nesses dias, todo espírito de Adoni-Bezeque venha cair por terra, que a igreja do Senhor se levante, não fique com os braços cruzados, choramingando em seus lares, cheio de mimimi, porque as coisas estão acontecendo de uma forma que não agrada a Deus, né? A nossa nação, o mundo está vivendo o princípio das dores. E nós não podemos nos calar diante dessa situação. A nossa milícia não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades que têm agido. Ainda que não caia uma folha sem a permissão de Deus,
Deus tem os profetas dele nessa terra. Nós temos que ser boca profética nesses dias. Boca profética. Somos cartas vivas do Senhor. Nós temos que profetizar em cima de tudo isso. A minha identidade, a sua identidade não pode ser amputada por Adonis Bezeques nos dias de hoje. Amém? Não podem calar a igreja do Senhor. Não podem calar. Ainda estamos vivendo o princípio das dores. Ainda que estejamos vivendo o princípio das dores, Adonis Bezeques vão cair por terra esses dias. Não podem calar o governo federal. Não podem impedir a quem Deus levantou para governar essa nação. Em nome de Jesus, que todos esses reinos venham ser destronados, que todos esses que se levantaram contra o governo federal, contra o nosso presidente, venham cair por terra. O que estão fazendo com as igrejas do nosso país? Querem fechar as igrejas. É um exagero total que estão fazendo. São leis ditadoras. Não existe isso. Estão acima das leis de ir e vir. Assim como o exército do Senhor entrou em Canaã e destronou aquele trono ali de Adoni-Bezeque, assim nos dias de hoje. Os adoradores e intercessores que somos nós, levantaremos a nossa voz como voz profética para essa nação, para destronar reinos que não foram levantados por Deus. Amém? Fica com essa palavra, medita sobre essa palavra e comece a interceder pelo nosso país, pela nossa nação. Somos boca proféticas, nós é que temos, nós como filhos do Senhor, como exército de Cristo, que temos que nos colocar na brecha nesses dias. Amém? Fiquem na paz.